Olá, meus queridos, aqui é o professor Webert de História e hoje iremos falar de uma temática mais do que importante, tanto por quesito atual de convivência que estamos aí passando nesse exato momento, mas também por características históricas e que influencia diretamente em aspectos políticos, econômicos e também culturais do nosso dia a dia, das nossas vivências mesmo. A temática da nossa aula é pandemias, epidemias e surtos pela história. Então, galerinha, fiquem atentos porque pode praticamente importar na sua escrita, por exemplo, de uma redação, pode importar também ao fazer questões não só de história, mas também de biologia, pode importar para você fazer uma questão também no seu Enem aí na parte biológica, química, tudo está interligado, então é uma temática bem abrangente. Eu vou fixar em alguns pontos históricos, tá? Não adentrarei em questões biológicas, nem químicas, nem físicas relacionadas ao mesmo tema, mas podemos vamos dar um grau de importância aos aspectos históricos, literalmente. Já vou abrindo aí o nosso material com uma das epidemias da história aí relacionada a o que chamamos de peste negra. As doenças dos períodos antigos muitas vezes eram relacionadas a questões de peste, né? Aqui, de início, temos esses conceitos para você entender melhor a perspectiva do que vinha a ser surto, né, epidemia e pandemia. O surto é algo bem mais abrangente em relação ao que pensamos. Ele está aí algo mais rápido, atinge aí uma quantidade rápida de pessoas. Esse surto geralmente ocorre, por exemplo, em nossas regiões do norte, ocorre surtos de dengue, né? Rapidamente atinge um número muito grande de pessoas infectadas pela dengue. Isso é um surto, ele não chega a passar para outras regiões. Aqui a epidemia ela já passa para outras regiões, né? Fica aí no Brasil todo, surto epidemiológico, então vai para outras regiões. E temos aí a pandemia que, no caso, está atrelada ao que estamos convivendo na atualidade, que chega em outras regiões, tanto do continente como do mundo afora, em escala global, realmente poucas regiões estão livres dessa pandemia, literalmente. Aí, então, como eu comentei lá atrás, a peste negra ela está aí atrelada a um período histórico ligado à Idade Média, né? Muito reconhecido em nossos livros de história e muito importante para você estar estudando, né? Já que ela tem tantas características históricas, mas também econômica, política. Isso vai estar mudando todo o cenário do feudalismo, já que é justamente no final da Idade Média. A peste negra aí, vamos lá para o nosso material. 50 milhões de mortos, né? Esses números, né? São números aí muito aleatórios muitas vezes. A precisão não é tão grande, tá? Então não fixa o seu conhecimento em numerologia. Estude mais o conceito base, o conteúdo é o que vai importar a grande maioria das vezes em suas provas, no Enem, no vestibular. Então não se prenda a essa numerologia aí, já que não temos algo tão exato assim. Isso são estimativas. O período aí, então, como eu comentei anteriormente, é o final da nossa Idade Média e vai estar sendo atingido aí literalmente algo que está relacionado à convivência social, já que vai vir em ratos, em pulgas, dentro de embarcações. Alguns historiadores comentam que vem do Oriente, outro da parte mais da Ásia, né? No caso aí a Índia, parte oriental também, os contatos globalizantes que vão acontecendo em nossa sociedade. Isso faz com que ocorra esse tipo de situação. Pestes, doenças, bactérias, vírus vão estar interligados, já que também nos locomovemos de um lado para outro. Em nosso material, nós temos aí a contaminação, como eu comentei, as pulgas infectavam os ratos, e aí nós temos essa possível chegada. Mas isso também está atrelado à forma de convivência da sociedade medieval, né? O povo medieval convivia em maneiras insalubres, ou seja, em localidades que não tinham saneamento básico, que não tinham água tratada. Tudo isso também influenciava nessa peste, tá bom? Aqui, na sequência, eu coloquei uma imagem que fala sobre o triunfo da morte, né? Esse pintor aí, ele retrata diretamente acontecimentos da peste negra já num período póstumo aí. Continuando, temos a cólera, né? Centenas de milhares de mortos também é outro acontecimento histórico. Temos focos bem grandiosos entre 1817 e 1824,
Mas isso não quer dizer que perante a história ela não esteja presente. Estava sim, e até hoje ainda é um problema em países que não têm, aí, por exemplo, saneamento básico de uma maneira adequada. Isso é uma exigência de escala internacional, já que ela é transmitida através da água. Então isso impacta demais as questões sociais do nosso dia a dia, que é o foco da nossa aula hoje, queridos. Nós temos aí a tuberculose, que também afeta aí um século praticamente. Ela vai estar diretamente ligada a contextos também de convivência social, aglomeração de pessoas e a falta realmente de organização das cidades, tratamento de esgoto, a água, tudo uma má alimentação. Olha a perspectiva. A má alimentação também faz com que estejamos fragilizados e aí essas bactérias, esses vírus acabam aí nos prejudicando. E o impacto, galera, é a morte de pessoas, pessoas que estão no seu dia a dia trabalhando. Isso vai impactar a produtividade, isso vai impactar resultados que a longo prazo é ruim para o progresso da sociedade. Claro que a gente aprende muito com tudo isso. Temos aí a varíola. Essa daí, então, nem se fala, queridos. Ela é muito antiga, ela já é retratada muitas vezes na Bíblia, ela é retratada aí no Egito, justamente porque ela deixava a pele da pessoa marcada quando a pessoa não morria, né? Os aspectos dela em nosso material, observa aí que foi 300 milhões de mortos em um período curto, e ela só foi erradicada agora, no século XX. E é outro problema, a questão da vacinação. Historicamente, as pessoas acabaram deixando aí de se vacinar, por isso que demorou muito, já que a prática de vacina ela inicia justamente com o século XX. Ela não é tão antiga assim. As formas de você se defender de bactérias, de vírus ou algo desse tipo eram antibióticos ou plantas medicinais, ou até mesmo a religiosidade que contribuía com a fé, já que as pessoas acreditavam muito em sua fé e muitas vezes passavam por esse momento muito de dificuldade, literalmente, tá bom? No nosso material temos a famosa gripe espanhola, que está muito relacionada com o nosso contexto atual. A maioria de nós estamos aí pesquisando sobre isso, porque muita gente fala que é muito parecido, e realmente temos aí várias características parecidas, né? O contexto histórico, claro que é outro, porque se você observar a data aí em nosso material, nós temos lá entre 1918 e 1919, um período aí que nós estamos aí término da Primeira Guerra Mundial. Então o contingenciamento, continentes estavam todos atribulados em relação à Primeira Guerra, porque muita gente estava indo e voltando dentro desse meio tempo aí. Então o contato com esse tipo de situação foi grandiosa, né? A gripe espanhola ela atinge várias partes do mundo, então ela tem um caráter de pandemia, literalmente, e isso vai afetar diretamente a questões sociais de várias localidades, até mesmo do Brasil, né? Nós temos relatos aí do Brasil, por conta aí da morte do presidente Rodrigues Alves, que também foi atingido com a gripe espanhola. A gripe espanhola ela não é da Espanha, tá, queridos? Muitos relatos acreditam que surgiu nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa Ocidental, na França praticamente. E por que não é espanhola? A Espanha foi uma das que divulgou isso de uma maneira mais contundente, tá? Então meio que ficou a fala da gripe espanhola como se só houvesse lá, mas não é de lá, tá? Era um território neutro, vamos dizer assim, póstumamente à Primeira Guerra Mundial. Então era a única que poderia divulgar as informações sobre esse tipo de situação que o mundo estava passando, essa pandemia que realmente chegou até mesmo nas regiões brasileiras. Aí nós temos aí as práticas que foram sendo desenvolvidas já no século XX, né? Nós temos aí a questão da quarentena, que já era usual praticamente desde a história antiga. A pessoa ficava muito doente, era isolada, recebia tratamentos diferenciados. A questão também aqui da gripe espanhola, nós temos a utilização das máscaras, que foi algo também comum neste período, a obrigatoriedade de ficar em casa através do pulso firme das autoridades. Tudo isso foi feito nesse período. Não acha que isso é tudo muito novo, né? Você está aí na sua casa achando que isso tudo é muito novo. Não é novo não, já ocorreu historicamente, isso já é uma prática, uma maneira aí de pelo menos minimizar as situações, tá bom? Pessoal, temos aí a tifo, né? A tifo é também uma das problemáticas mundiais que ocorreu aí nesse período como pico. Dá uma olhada aí, 1918 a 1922.
Esse acontecimento, galera, eu estou aí relatando vários pontos, é mais para a gente ter uma ideia realmente de como a sociedade ela vem sendo construída e passando por esse tipo de situação. Mas olha bem mais para dentro das entrelinhas históricas. Muitas delas estão ligadas justamente a práticas sociais, né? O que vem a ser isso? A falta de saneamento básico, a falta de uma alimentação adequada, a falta realmente de uma estrutura praticamente das cidades que adeque à quantidade de pessoas. Então é muito sociocultural, administração das cidades, formação do nosso ambiente de moradia. Então isso é bem preocupante, porque até hoje os países que não têm essa condição de investimento ou não investem porque não querem, sofrem ainda com essas situações. Por isso que nós devemos sempre procurar, quando houver vacinação, estar sendo aí, tentando erradicar em nosso país também esses males, já que são uma problemática de caráter internacional e de características sanitaristas, né? E isso é algo que ocorre, a gente não está fora desse caminho aí não, pelo contrário, isso pode voltar a ocorrer, já que está ocorrendo um retrocesso, né? Um retrocesso grandioso, as pessoas estão deixando de se imunizar, deixar de praticar as lógicas da vacina, e isso é preocupante. Vamos lá para o nosso materialzinho aí do Exercitando. E observe bem que esse Exercitando ele é bem atual, tá? E está atrelado justamente à temática que temos aí em jogo na atualidade. Dá uma olhada aí. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando, na muito excelsa cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Aparência, no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações, chamavam-as de populacho ou bulbões, Giovanni Boccaccio, Decâmara. Pessoal, esse texto, ele trata de acontecimentos ligados à peste negra. Ele dá ainda relato aonde inchava, né, nos gânglios, né? Por isso que a peste dos bubões, né, a peste bubônica, os gânglios inchavam e isso ocasionava aí até a morte das pessoas. As pessoas ficaram jogadas literalmente em covas, uma grande quantidade era deixada para morrer na rua, já que não tinha como ter controle desse acontecimento. Mas dá uma olhada aí na pergunta, fixe bem na pergunta. A respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar: letra A, provocou gravíssima queda demográfica que afetou grande parte da produção econômica europeia. Letra B, originou-se no Oriente, penetrou no continente europeu pelos portos e manteve-se restrita à Península Itálica. Letra C, foi provocada pela fome e pela desnutrição dos camponeses e favoreceu o processo de centralização política. Letra D, foi contida pelo caráter de subsistência da economia europeia, que dificultava o contato humano e assim o contágio. Letra E, estimulou as investidas contra os territórios muçulmanos no movimento conhecido como Segunda Cruzada. O que eu quero que vocês atentem nessa questão? Observe que tem as alternativas, e muitas das alternativas elas são afirmativas que até mesmo aconteceram. Só que o que pede, você tem que sempre ir dando aí mais foco à pergunta, e também ao que é mais assertivo para essa questão de pergunta. Vai lá. A pergunta é a seguinte: a respeito da peste negra do século XIV, é correto afirmar? A resposta é a letra A. Provocou gravíssima queda demográfica, que afetou grande parte da produção econômica europeia. Então, tem um caráter bem econômico, a demografia, a quantidade de pessoas chegou aí a uma quantidade bem gritante de mortes, tá bom, pessoal? Então é isso, galerinha. Fiquem bem, fiquem em casa, tudo aí tranquilo. Até a próxima. Estejam acessando aí a nossa plataforma para acessar o nosso material. Muito obrigado por tudo. Até mais.